Bartimeu. A primeira característica está no verso 46, que diz assim, ó. Verso 46. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. A primeira característica que nos mostra aqui na vida desse homem é que Bartimeu vivia à beira do caminho. Ele estava sentado ali. E aí o que me chama a atenção é justamente isso, porque se ele estava sentado à beira do caminho, a gente entende que esse homem não tinha perspectiva nenhuma de vida. Ele era marginalizado pela sociedade. E aí, diante disso tudo, ainda tinha mais coisas envolvidas nisso, porque ele estava sentado à beira do caminho, ele estava ali parado, paralisado, ou seja, estava vivendo uma vida estática, uma vida sem perspectiva, uma vida sem projetos, aonde ele dependia de outras pessoas e estava ali sempre esperando que alguém o ajudasse. O texto nos mostra isso de maneira muito clara. É claro que não está falando aqui, mas conjecturando a gente consegue extrair isso do texto. Ele estava ali passando por uma situação provavelmente muito difícil, sentado à beira do caminho e fazendo o quê? Talvez pensando em morrer, dar cabo da sua vida. Então a gente pode conjecturar em cima de vários pontos aqui, mas ele estava sentado à beira do caminho, ou seja, sem esperança. Eu não sei como é que você se encontra hoje. Talvez você não esteja aí sentado à beira do caminho, talvez você não esteja aí, sei lá, talvez sem perspectiva, mas você pode de repente estar passando por alguma situação, né, onde bateu o desespero, aonde você também se encontra sem esperança. Então hoje, nesta noite, Deus tem algo para você, ao ponto de dizer que não fique sem esperança, porque o próprio Senhor, Ele é a nossa esperança. Segundo ponto que eu queria compartilhar contigo, baseado num contexto que nós estamos meditando, é que esse homem ouve sobre Jesus. Verso 47 diz aqui que, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, ele era cego, mas ele ouvia muito bem. E aí até a gente conjectura um ponto interessante, porque há um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas nesse ponto aqui a gente tira isso de uma forma diferente, porque na verdade o pior cego é aquele que não ouve. Mas a Bíblia diz que esse cego estava sentado à beira do caminho, ouvindo que Jesus ia passar por ali, ou seja, ele tinha uma audição muito boa. E aonde eu quero chegar aqui diante desse contexto? Existe no nosso meio, às vezes dentro da igreja onde nós estamos inseridos, muitos cegos espirituais. Muitos cegos espirituais, que podemos dizer também que são surdos também, porque além da cegueira são surdos, se recusam a ouvir Jesus falar com eles. Hoje, nesta noite, você tem a oportunidade de estar aí assistindo essa live, ou seja, aqui está a palavra do Senhor aberta, é a própria boca do Senhor falando contigo nesta noite. Então que você abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para você nesta noite, porque com certeza Deus quer tirar você dessa situação. Deus quer mudar o seu quadro. Deus não quer fazer mais com que você fique sentado à beira do caminho. É importante clamar a Jesus. Não adianta você clamar a outra pessoa. É importante que você clame ao Mestre, ao Senhor, aquele que pode realmente trazer solução para o teu problema. Esse homem estava sentado à beira do caminho e ele começa a clamar ao Senhor, porque ele sabia que esse Jesus, que esse mestre que iria passar ali, possivelmente ele já tinha escutado que Jesus estava operando milagres. Então ele começa a clamar ao Senhor, porque ele sabia que Jesus poderia trazer para ele a solução do seu problema. Hoje, nesta noite, o Senhor Jesus quer trazer para você a solução do seu problema. Amém? Não adianta clamar a outros. Algumas pessoas clamam a santos, outros clamam a falsas divindades. Clame a Jesus. A solução para o teu problema está na pessoa de Jesus. Quarto, esse homem nos mostra claramente aqui que ele tinha fé. Repita aí comigo, você que está na sua casa assistindo, você que está aqui na igreja: eu tenho que ter fé. Repita comigo, Edilson: eu tenho que ter fé.
Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Então entenda isso, quando você tem fé e quando você começa a colocar a tua fé em prática, automaticamente a gente entende o quê? Que nós estamos agradando a Deus. E quando nós agradamos a Deus, o salmista coloca isso de maneira tão maravilhosa, que ele diz que quando nós agradamos a Deus, Ele concede os desejos do nosso coração. Começa a agradar a Deus, querido, através da tua fé, começa a crer que Deus pode mudar a tua situação, que Deus pode intervir na tua causa, que hoje é noite de milagre. Ele tinha fé. E por que a gente vê isso? Porque de maneira muito clara no texto, a gente começa a observar que esse homem reconhece Jesus como filho de Davi. Se ele não tivesse fé, ele reconheceria Jesus como filho de José. Mas ele não reconhece Jesus como filho de José, ele reconhece Jesus como filho de Davi, mostrando claramente que ele via na pessoa de Jesus o Messias prometido do Antigo Testamento. Isso demonstra claramente a fé daquele homem. Versos 48 nos traz outra característica, e o texto diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso nos traz? O que isso nos remete? Nos remete dizer que esse homem, ele foi insistente, ele não desiste, ele continua clamando, ou seja, ele persevera, ele é determinado. Então isso aí eu queria dizer para você nesta noite, que é importante que você seja também, que você seja insistente, que você continue clamando, que você continue perseverando, que você seja determinado, porque o que a gente vê hoje no nosso contexto são as pessoas desistirem muito facilmente. Desistimos por coisas pequenas. Ah, porque uma coisinha deu errado, já estou parando. Ah, porque a empresa não foi para frente, eu vou desistir. Querido, persista. Você persevere e continue, porque vai chegar o momento que o Senhor vai glorificar o seu nome na sua vida. Não desista. Desistimos facilmente. Às vezes nós queremos desistir de Jesus, queremos desistir da igreja, queremos desistir do nosso casamento, queremos desistir dos nossos filhos. Não desista. A palavra de Deus para você hoje, nesta noite, é: persevere. Verso 49 nos mostra outra lição na vida desse homem. O texto diz que parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. O que nós podemos tirar daqui, e que nos traz uma lição tremenda para a nossa vida, é que Jesus nos vê. Se você for observar, isso é tão interessante, porque aquele homem começa a clamar por Jesus, começa a chamar por Jesus. Jesus estava cercado por multidões, aquele cego não podia ver Jesus, então não somente Jesus também poderia ver aquele cego. Mas se você for ver no contexto, na verdade quem enxerga o cego é o Senhor, é o Mestre. Hoje nesta noite, querido, o Senhor está te vendo. Hoje nesta noite o Senhor está olhando para você. Talvez você esteja assim até pensando: não, o Senhor não me vê, as coisas para mim não estão acontecendo, está dando tudo errado. Hoje Deus está dizendo para você: basta só clamar, que Ele te vê, querido. Ele te vê. E o texto mostra claramente aqui algo tão tremendo, que Jesus para e manda chamar. A gente entende aqui que na verdade Jesus ouviu aquele homem ali chamando ele insistentemente. E ele chega então para Jesus, para as pessoas que estavam com ele, provavelmente os discípulos. Chega para os discípulos e diz: ó, chama-o. E é exatamente o que acontece. Jesus então opera um milagre na vida daquele homem. O cego pediu compaixão e foi atendido. Jesus se compadeceu. O que eu quero dizer é que o Senhor está atento também a você. Ele ouve a sua oração. E quando a gente pega toda a palavra, seja de Gênesis, Apocalipse, a gente vai ver sempre o Senhor com um desejo tremendo de se relacionar com o homem. A gente vai ver sempre o Senhor indo, na verdade, ao encontro do homem.
Não vai ser o homem indo ao encontro de Deus, mas o Senhor indo ao encontro do homem. A gente tem exemplos disso. Quando você vai ver Abraão, não é diferente. Quando Deus se manifesta e chama Abraão, Ele chama Abraão. Quando Deus se manifesta na vida de Moisés, não é Moisés que vai a Deus, mas é Deus que vai a Moisés, ao ponto de se manifestar em uma sarça ardente. Quando Jesus está lá diante dos seus discípulos, não são os discípulos que escolhem a Jesus, mas é Jesus que escolhe os seus discípulos. Olha que coisa tremenda. Então é isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Ele quer chegar aí aonde você está. Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer operar um milagre. Entenda que é Ele que chega a você. O que basta então é você abrir o seu coração e entregar o seu coração a Ele. A gente vai ver no texto aqui, com certeza, que houve, provavelmente, inúmeras pessoas que mandaram aquele homem calar a sua voz. Mas ele continua firme. O texto diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Ele não parou, ele continuou. Às vezes nós queremos isso, é nos calar. Ou às vezes pessoas estão próximas de nós nos querendo fazer parar. Então quero dizer para você nessa noite: não pare, não desista, continue firme. Ele foi firme. E aí, depois de tanta insistência, depois que Jesus o vê, Jesus chama ele. E aí as pessoas que vão chamar ele diz: tem bom ânimo. As pessoas que foram chamar o cego disse para o cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tem bom ânimo, querido, levanta, o Senhor te chama nesta noite. Verso 51, dando continuidade ao texto, diz: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Mas antes o 50 diz: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. O que a gente extrai daqui também, que precisamos colocar na nossa vida como prática? Esse homem, esse cego, ele foi imediato. Ele não ficou pensando duas vezes. Quando Jesus mandou chamar, ele se levantou de um salto. Ele deixou a sua capa. A sua capa seria o seu bem maior. A sua capa era aquilo que o protegia do frio, era aquilo que lhe dava segurança. Talvez hoje, nesta noite, Jesus está chamando você da mesma forma: levanta-te. E talvez você tenha que deixar alguma coisa, tenha que deixar a sua capa. Querido, deixa aquilo que está impedindo de você avançar. Deixa aquilo que talvez esteja impedindo de você crescer. Deixa aquilo que talvez esteja impedindo do milagre acontecer em sua vida. E dá um salto e vá ao Senhor Jesus. Seja imediato. A gente observa claramente isso no texto. Ele dá um salto. Ele anda até Jesus, atendendo o chamado do mestre. Ou seja, não havia tempo a perder. Às vezes nós estamos perdendo tempo. E o Senhor então nos diz nesta noite: não há tempo a perder. Porque o tempo é precioso. Deus quer te usar, querido, para ganhar almas que estão perecendo aí fora. Questão de segundos, estão morrendo pessoas. Talvez do seu lado, talvez próximo de você, talvez ao lado da sua casa, exista uma pessoa que esteja precisando de uma palavra, e Deus quer te usar para isso. Verso 51, então, o Senhor pergunta para ele: que queres que eu te faça? O cego então responde: mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. E aí o verso 52 diz: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. É a tua fé, querido. Existe uma palavra que nós sempre usamos na igreja, que é a sinergia. Deus, Ele quer operar um milagre, mas se você também não tiver fé, milagre nunca vai chegar a você. Deus quer agir na tua vida, Deus quer transformar a sua vida, mas se você não tiver uma atitude de fé, o Senhor não vai transformar a sua vida, o Senhor não vai entrar no teu coração. A abertura é com você, abrir o coração é com você, colocar a sua vida diante do Senhor é com você, e aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas existem coisas que você precisa fazer. Jesus faz uma pergunta, Ele podia ter pedido outras coisas.
ele podia ter pedido uma esmola, ele podia ter pedido uma capa nova, ele podia ter pedido um prato de comida, ele podia ter pedido uma bengala, sei lá, um cachorro, uma casa, uma família, uma esposa, etc. Ele podia ter pedido várias coisas, mas ele foi direto ao principal, a visão. Ele queria ver, ele queria enxergar, ele queria de novo ser restaurado à sociedade, ele queria entrar ao templo, ele queria adorar ao Senhor. O que você hoje precisa? O Senhor hoje nesta noite te faz a mesma pergunta: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? O que é principal para você hoje nesta noite? Ele quer operar isso. Às vezes nós queremos coisas secundárias, às vezes queremos coisas para massagear o nosso ego, às vezes queremos coisas para mostrar às pessoas, mas aquilo mesmo que nós precisamos, que é o nosso principal, que é a nossa necessidade, esquecemos de buscar, esquecemos de pedir a Deus. Hoje a palavra de Deus para você é a necessidade. Qual é a sua necessidade? Deus quer operar nela. Aquele homem foi direto, ele foi direto ao principal. O principal dele era deixar de ser cego, era que a sua visão fosse restaurada. Ele foi curado. E o que eu quero te dizer é que Jesus continua operando maravilhas nessa noite. Ele continua operando, Ele quer curar você nessa noite. Ele quer curar você que está nos ouvindo nessa noite, nos vendo nessa noite, aonde quer que você esteja. Se estiver com o celular ligado, se estiver com a sua televisão, se estiver com a tua família, o Senhor quer operar um milagre em sua vida hoje.